O erro do mundo. Originado entre os assírios e os babilônicos, Pazuzu era considerado uma entidade demoníaca que teve o auge do seu poder por volta de 1000 anos antes de Cristo. Seu pai é Hambi, o rei dos demônios do submundo, e é exatamente lá onde ele vive. Na verdade, para esses povos, todos os demônios viviam no submundo, de onde podiam controlar os ventos do leste e do sudeste. Usando esses ventos, eles eram capazes de trazer fome durante o período de seca e tempestades terríveis, seguidas de enxames de gafanhotos durante a estação das chuvas. Ele, assim como vários demônios, podia afetar a vida dos humanos de formas bem sinistras, mas nem todos faziam isso. O que é bom levar em conta é o fato de que o termo demônio, hoje em dia, tem um significado bem diferente do que tinha no passado. A palavra que a gente usa hoje deriva do termo grego daimon, que originalmente significava espírito. Nesse caso, um espírito podia ser bondoso ou perverso, e normalmente eram os dois. Essa dualidade é bem forte quando a gente fala de Pazuzu, pois mesmo sendo considerado um demônio, e sendo por vezes temido, ele também era adorado, e muitos pediam a sua ajuda e proteção, ou seja, ele não era o mal encarnado ou o Satanás da Bíblia, mesmo em alguns casos sendo comparado a ele e ao deus Sete dos egípcios, que tem características semelhantes às suas. A gente já tem um vídeo falando sobre Satanás e Sete, os links vão estar na descrição e no card, como sempre. Um costume que os povos mesopotâmicos tinham era de construir estátuas e esculturas em nome dos seus deuses para chamarem a sua atenção e serem protegidos. Mas quando a gente fala sobre demônios, a coisa é bem diferente, pois nesse caso eles evitavam fazer esculturas muito grandes. O que se acreditava é que isso chamaria muita atenção e faria com que esses espíritos se tornassem muito poderosos naquela região. Por essa razão que os símbolos, os medalhões e as estátuas de Pazuzu são sempre pequenos. A lógica era de que, como a atenção dele seria colocada na direção de quem criou ou está usando o objeto, graças a adorações, o seu poder demoníaco seria direcionado e protegeria o portador. Receber a proteção de Pazuzu era muito importante, pois ele era um dos demônios mais poderosos e praticamente tinha o controle dos ventos do oeste e do sudeste. Ou seja, ele podia evitar que os outros demônios pudessem agir contra as pessoas. Mas mesmo assim, a sua ajuda só era solicitada quando o assunto era a proteção de mulheres e crianças, especialmente crianças, pois existia um outro demônio, chamado Lamashtu, que gostava de se alimentar da carne e beber o sangue de recém-nascidos. As mulheres também eram protegidas, porque às vezes esse demônio podia tentar matar as crianças, ainda no útero. Existe um mito que fala sobre um grande dilúvio que foi trazido pelos deuses para reduzir a população humana, porque eles faziam muito barulho. Depois desse dilúvio, o deus da sabedoria, Enki, decidiu limitar o tempo de vida dos seres humanos e trazer perigos diários, como doenças, abortos, impotência, esterilidade, ataques de animais selvagens e ações de demônios, que no caso eram enviados pelos deuses para punir os seres humanos e colocar a gente no caminho correto. Nesse caso, Pazuzu podia ser invocado para lutar contra esses perigos e contra os outros demônios. Embora seja muito raro que os fiéis usassem a sua influência para se proteger de doenças. A aparência dele é bem assustadora. Nas estatuetas e nas gravuras, ele é ilustrado como tendo olhos esbugalhados, a cabeça de um canídeo, escamas pelo corpo, um pênis com cabeça de serpente na ponta, garras de pássaro e asas enormes. Mesmo assim, a gente tem que considerar que ele não era inteiramente maléfico, e sim, também era capaz de fazer o bem, mesmo não sendo um deus. E esse é o seu legado. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.